Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre texto dissertativo argumentativo. Quando falamos em texto, lembramos de escrita e de leitura. A professora sempre fala sobre a importância da leitura e a importância da escrita. Precisamos ler bastante e escrever bastante. Na leitura, vamos ter todo o aprendizado necessário para que possamos escrever bem. Por isso, eles estão interligados, leitura e escrita. Um aprimora o outro. Quanto mais eu escrevo, mais eu tenho vontade de ler. Quanto mais eu pratico a leitura, melhor eu escrevo. Então, lembrem-se sempre disso. Leitura e escrita são muito importantes na nossa vida. O que é um texto dissertativo argumentativo, então? O que é dissertar? O que significa dissertar? Dissertar é falar, é expor. Pode ser expor falando de forma oral ou escrevendo sobre um assunto. A partir do momento que nós falamos ou escrevemos sobre um assunto, nós estamos dissertando. Então, dissertar é expor um assunto, um tema de forma oral ou escrita. O que é argumentar? Argumentar é quando nós apresentamos fatos, ideias que comprovem uma afirmação. Então, se eu vou dissertar, se eu vou escrever sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, eu preciso ter argumentos para justificar a minha ideia, o que comprovará a minha afirmação sobre esse tema, sobre o que estou escrevendo ou falando. Portanto, pensamos então, dissertação e argumentação. Dissertar, escrever, falar, argumentativa, argumentação, argumentar. Escrever ou falar, expor um assunto de forma argumentativa, com argumentos que convençam o meu leitor, quem vai ler o meu texto. O texto dissertativo argumentativo, ele tem como objetivo debater sobre um tema. Então, nós teremos um tema para escrever esse nosso texto e o objetivo dele é argumentar, debater, escrever sobre esse tema, tudo que é falado, tudo que é discutido sobre esse tema. O que é interessante é que na maioria dos textos dissertativo-argumentativos, os temas são polêmicos, ou seja, tem o contra e o a favor. Um exemplo disso é a questão do tema aborto. Tem pessoas que são contra o aborto, tem pessoas que são a favor. Se eu vou escrever sobre o tema aborto, eu posso só simplesmente apresentar para o leitor esse tema, simplesmente apresentar esse assunto com alguns argumentos que eu conheço sobre o tema. Mas eu posso dar a minha oposição, por exemplo, se eu sou a favor, eu tenho que ter argumentos que convençam o meu leitor de que essa é a melhor saída. Agora, se eu sou contra, eu preciso escrever utilizando argumentos e defendendo o meu ponto de vista e tentando convencer esse meu leitor que o aborto não é a melhor saída. Portanto, precisamos ter argumentos convincentes do que nós estamos falando. Por isso aí entra muito a questão da leitura. Como eu vou escrever sobre um assunto que eu não sei, que eu nunca ouvi falar? Por isso que quanto mais lemos, mais conhecemos, mais facilidade para escrever o nosso texto. O texto dissertativo argumentativo, ele tem uma estrutura. Qual seria a estrutura desse texto? Ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas palavrinhas, introdução, desenvolvimento e conclusão, elas não aparecem no texto. Bom, professora, como que eu sei que é introdução? Porque é o primeiro parágrafo.
É o primeiro parágrafo do texto, ele tem a nossa introdução. Desenvolvimento. São 2 ou 3 parágrafos que vêm na sequência. E a conclusão vai ser o último parágrafo. Um texto dissertativo argumentativo, ele tem no máximo 30 linhas. Na introdução, o que nós devemos escrever na introdução? Já diz introduzir. Se eu vou falar sobre um tema, eu preciso iniciar esse texto apresentando o tema para o meu leitor. O leitor tem que saber, ele não pode, lá no meio do texto do final, ficar sabendo do que eu queria falar. Ele tem que ficar sabendo no início. Nesse primeiro parágrafo, no primeiro parágrafo vai conter a parte em que nós vamos apresentar o assunto a ser discutido no desenvolvimento. No desenvolvimento, vai aparecer, então, esse desenvolvimento do nosso tema, onde nós iremos apresentar os nossos argumentos, os nossos pontos de vista em relação ao tema proposto na redação. A conclusão é a parte do texto que você fará o desfecho. O que é o desfecho? É um encerramento, é onde nós temos que encerrar. Então, na conclusão, não pode aparecer um novo argumento. Os argumentos têm que ser no desenvolvimento. A conclusão é para concluir, fazer um fechamento. Então, a conclusão pode ser a partir de um resumo das ideias que vocês apresentaram durante o texto, ou uma apresentação de alguma medida a ser tomada em relação ao tema, indicando possibilidades. Deveremos fazer mais palestras sobre o assunto nas escolas. É necessário que a população tome consciência de que as medidas são necessárias. Vão colocando as ideias de vocês de uma forma que conclua o pensamento, que conclua o texto de vocês. Lembrando sempre que é muito importante escrever o texto de maneira clara e objetiva. Lembrando que o texto vocês estão escrevendo para outra pessoa fazer a leitura. Então, a pessoa precisa compreender o que vocês estão querendo dizer, qual é a mensagem que vocês estão passando com aquele texto. Tem que ser claro e objetivo. O texto tem que estar coeso. O que é coeso? Coesão. Tem que usar aqueles elementos que ligam umas palavrinhas às outras, umas frases às outras. Não pode ser frases soltas. E coerente. O que é coerente? Coerência tem que ter significado, tem que ter sentido. Não pode ser frase solta, tem que ser coesa, e não pode ser frase que não tem uma mensagem nenhuma, que não diga nada no final das contas. Precisa ter uma coerência, um sentido, um significado para que o leitor compreenda. E uma ortografia correta, né? As palavras escritas de forma correta, sem contar também a questão da pontuação, dos parágrafos, tudo de uma forma bem escrita e bem elaborada. Bons estudos, beijos!